Este sim, eu tô muito ansioso desde que eu vi o preview desse vídeo. Porque, sinceramente, não tem coisa mais interessante do que este tema. Que é, no caso, o vídeo dele falando sobre o câncer chamado Miles Morales. Cara, isso aqui é muito interessante. Se não acabar depois da meia-noite, né, safado? Que isso, o vídeo tem 26 minutos. Eu sei que 1 hora de vídeo provavelmente eu já garanti. Porque eu acho que eu vou comentar muito, por mais que, vamos ser sinceros, o objetivo nosso aqui nesse vídeo é mais aprender do que comentar. Mas é claro, eu vou dar minha opinião e tal. Então, bora lá. Porque pelo menos, eu acho que pelo menos 1 hora estamos garantidos aqui. O ano é 2008. Obama disputa pela primeira vez a presidência do principal país do mundo. A plataforma democrata era fortemente baseada em um argumento: o primeiro presidente negro irá derrubar as barreiras raciais na América. Cara, sério, esse discurso nessa época, pra 2008, eu tinha 7 anos. E eu achava esquisito. Eu achava esquisito, porque eu cresci numa família, como todo brasileiro, muito miscigenada. Eu ouvi esse discurso, achava que não, na minha cabeça não entrava. Eu acho que foi a partir disso, né? Não só a partir disso, teve muitas outras coisas que foram acontecendo, principalmente na minha adolescência. Só que foi mais ou menos a partir disso que eu comecei a achar esquisito esse tipo de pauta. E, mano, eu era jovem, só que eu tive uma criação que me fez ser mais maduro, né? Principalmente por eu ter que me virar muito, sabe? Mas ainda assim, é bizarro como algumas pautas, principalmente pautas que vêm da América em si, pra nós brasileiros não faz sentido, sabe? Desde pequeno me dói. Pô, eu falei miscigenada. Miscigenada, até onde eu sei, cara, eu vou até pesquisar, porque será que eu falei merda? Não, tá certo. Miscigenada descreve algo que resulta em mistura de raças e etnias, ok? Eu não errei. Eu acho que do jeito que o Hyper falou, eu entendi a piada, mas na hora meu cérebro raciocinou. Eu falei errado. Pior que eu pendia pra esquerda nessa época. E nossa, cara, eu era muito burrinho. Porra, é normal, velho. É normal, Gustavo. Sinceramente. E aí, Lopes? Olha só o Lopes na live, velho. Como pode? Bêbado, mas pelo menos ele está na live. Essa foi justamente a manchete do New York Times no dia 4 de novembro de 2008, após a vitória do democrata. Em junho, antes das eleições, o mesmo New York Times exaltava o fato de Obama ser o primeiro candidato negro nomeado para concorrer à presidência pelos democratas. Nas redes sociais, veículos de mídia e eleitores constantemente destacavam a raça de Obama como uma das suas principais virtudes. Eleitores republicanos destacavam falas problemáticas da campanha de Obama, mostrando que o foco racial era hipócrita, pois apresentava um duplo padrão. O perfil Sheep for Obama fez o seguinte tweet no dia 28 de outubro de 2008, antes do resultado das eleições. Caralho. Isso é interessante de ver. Isso aqui é uma das coisas que eu mais queria ver. Porque por mais que eu acompanhe muito cultura woke, pautas, caralho, a quatro, eu não sou tão fundo no campo político geral, apesar de eu estudar um pouco. Então, coisas assim, principalmente muito antigas, eu não sei de nada, e vai ser muito maneiro saber isso. Mas eu sabia que o pesadelo do Homem-Aranha seria por causa desse cara. É triste. Michelle Obama disse: "Depois que a América Negra votar, lideraremos nas pesquisas." Se Cindy McCain dissesse América Branca, ela seria linchada. Quase 20 anos se passaram de lá pra cá, mas Caralho. honestamente, o quanto as coisas mudaram. O brasileiro médio nessa época nem fazia ideia do debate político e cultural que estava sendo travado nos Estados Unidos. História. Esse vídeo fala sobre história mais HQ. Sim, essa é a melhor parte. É mostrar como a cultura woke ela não veio do nada, ela não foi. Ela foi comendo nas bordas de forma bem, entre aspas, planejada. Só que bem arquitetada, acho que é o melhor uso da palavra. Ela foi comendo nas bordas de forma muito bem arquitetada.
E a direita foi deixando. Os que percebiam não ligavam. Essa é a verdade. Unidos. O nosso presidente ainda era o Lula, no meio do seu segundo mandato, num país que sequer sabia o que era um governo de direita. O Orkut ainda era a rede social mais popular do Pô, saudades do Orkut, tá? Brasil, que sequer conhecia o Twitter e que começava a entender o Facebook. A dinâmica dos debates políticos viria a mudar completamente nos próximos anos, mas uma sementinha já havia sido plantada no país que sempre foi o principal exportador de cultura para todo o Ocidente. Obama foi certamente um dos políticos mais blindados pela imprensa mundial. Provavelmente na época você só ouvia coisas positivas sobre o então presidente americano. O aparelhamento do Deep State estava a todo vapor e uma verdadeira Esse vídeo só tem um problema, ele não tem uma conclusão. Vamos ver. Interessante. É tipo um câncer. Ele vai crescendo devagarinho. Exatamente. Tanto que é por isso que ele é apelidado, né? O câncer woke, né? O câncer da cultura woke. No caso do vídeo aqui, o câncer chamado Miles Morales. É literalmente isso. Estava prestes a ser instaurada. Barack Obama era o queridinho da mídia, estava implementando uma verdadeira hegemonia democrata na América e as principais mentes por trás do partido certamente perceberam que havia um poder grandioso em suas mãos. Políticas identitárias não são exatamente uma novidade. O movimento sufragista, considerado como a primeira onda do feminismo, teve início no século XIX. O movimento Pantera Negra surgiu em 1966, 3 anos depois do clássico discurso I Have a Dream, do reverendo Martin Luther King. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Porém, a luta pelos direitos civis era completamente diferente do que viria a se tornar o movimento woke muitos anos depois. Expandindo a guerra de classes de Karl Marx, inicialmente focada no antagonismo entre patrões e empregados, agora o foco da esquerda americana era aumentar as tensões sociais através de uma dinâmica ainda mais ampla de vítimas e exploradores. A eleição de Obama mostrou o caminho. Daí em diante, os democratas apenas pisaram no acelerador rumo à completa radicalização. E qual seria a principal via para alcançar isso? A cultura, é claro. Fenômenos históricos geralmente só são devidamente classificados anos após seus acontecimentos. Por isso é difícil traçar o ponto exato em que a cultura woke começou, mas podemos seguir seus rastros. No início dos anos 2000, a Marvel lança um projeto ambicioso para atrair novos leitores, trazendo uma versão atualizada da origem dos seus principais personagens. O primeiro nome a ganhar seu título não poderia ser outro, senão o principal rosto da editora. Ele mesmo, o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Em 2025, quando falamos de adaptação para audiências modernas, já começa a subir aquele frio na espinha. Mas no começo dos anos 2000, a atualização do Homem-Aranha buscava respeitar ao máximo o personagem clássico que todos conhecemos. Os universos alternativos, porém, seriam o laboratório perfeito para testar a recepção do público a mudanças identitárias nos principais personagens da editora. E o primeiro grande nome, certamente, é de um personagem que hoje muitos nem sabem que originalmente era branco. Eu tô falando do Nick Fury. Pois é, foi no universo Ultimate que o Nick Fury que todos conhecem hoje foi introduzido. Como ele era um personagem de segundo escalão e não possuía uma revista própria, ficava muito difícil avaliar a recepção dessa mudança de etnia entre os leitores. O que eu lembro perfeitamente é que blogs de quadrinhos da época, que aqui no Brasil eram quase todos escritos por esquerdistas, não apenas elogiaram a alteração, como cobravam que ela fosse feita com personagens ainda mais relevantes. Pior que do Nick eu não sabia. Cara, eu sabia porque eu acompanhava um pouco a HQ nessa época ainda, já que essa questão de ler HQ e tal foi algo que foi trazido a mim pelo meu pai, que lia, que tinha coleção antigamente, quando ele era jovem. Então é algo que foi trazido a mim. Então eu acompanhava HQs na época ainda. E eu conheci o Nick Fury pelas aparições que ele tinha em alguns outros quadrinhos. E principalmente pela aparição dele em X-Men Evolution. Caso vocês não se lembrem, em X-Men Evolution tem o Nick Fury. Ele aparece lá, e é a versão clássica dele, a original, que ele é um homem branco. Eu não tô exagerando sobre a posição política desses blogs. Inclusive lá fora não era muito diferente, né? Aqui todo mundo sabe qual é a posição política do jovem nerd do Azaghal. Mas nessa época eu ainda acompanhava um outro grande blog de quadrinhos chamado What the fuck?
Mano, aí deu uma. Nossa senhora, o Automod bugou. Calma aí. Caralho, mano. O bot só silenciou o que o Lopes escreveu ali sobre o fato que, tipo, o problema não são as pessoas, né, os brancos ou os negros, mas sim as pessoas que fazem crime. Meio zoado, mas até que ficou legalzinho. É sim o woke, mas legalzinho, vai. Eu acho legal o fator de, na época, a troca aconteceu de acordo com quem fez, porque ele fez o personagem baseado no próprio ator. Tanto que ele é semelhante, sim. E nesse caso eu achei legal. Pela tipo, ah, não, beleza, eu fiz baseado no tal ator, porque queria homenagear o ator e tal. E isso é legal. Tanto que o próprio falou na época que ele não se importava, que não ia ter problema com o processo nem nada, desde que se viesse ter uma adaptação, ele fizesse o papel do personagem. Que é o que foi que aconteceu mais pra frente, né? Do MDM, Melhores do Mundo, em que os administradores eram declaradamente comunistas. Quem também acompanhava o blog certamente lembra que era comum eles se rotularem como comunistinhas de faculdade, tanto nos seus textos quanto nos podcasts. E evidentemente eles eram grandes entusiastas dessas pautas de inclusão. E muitas vezes as sessões de comentários desses blogs eram os espaços que os leitores de quadrinho tinham para debater esses temas. Até existiam também alguns fóruns e comunidades do Orkut, mas era tudo muito nichado. Dificilmente essas discussões chegariam em pessoas que não faziam parte dessa bolha dos nerds que liam HQs. Alguns anos depois, a demanda desses militantes de esquerda foi atendida. E é aí que nós chegamos no que muitos consideram o marco zero da agenda woke, o primeiro grande experimento que já foi lançado com uma carga política inquestionável. No final de 2011, próximo do ano em que Barack Obama disputaria a reeleição, a Marvel decidiu matar o seu personagem mais popular para colocar uma versão identitária inspirada no presidente democrata. Sim, era a versão Ultimate do Peter Parker que acabaria morrendo, mas ele também era o principal título do universo alternativo e tinha construído uma sólida base de fãs, incluindo este que vos fala. O editor-chefe da Marvel. Cara, é triste, tá? Porque o único quadrinho do universo Ultimate da época que eu acompanhava, no caso que eu tinha algumas revistas, no caso, era o do Peter. E quando eu descobri que o Peter Ultimate tinha morrido, eu fiquei tipo, caralho, por quê? Caralho, não é possível que fizeram isso. Só que eu resolvi dar uma chance. Nessa época eu estava começando a procurar coisas para ler na internet. E então acabou que eu fui ver os primeiros quadrinhos do Miles como Homem-Aranha. E eu vou ser sincero, na época eu não achei ruim. Porque o Miles ele tinha uma identidade própria, apesar de tudo, sabe? Ele era interessante por si só, apesar de tudo, porque ele não era o Peter. Apesar do Bendis meio que fazer ele semelhante ao Peter em muitos aspectos. Mas ele não tinha as características de ser inteligente, caralho, a 4 igual o Peter. Tanto que, se eu não me engano, aí é um bagulho que eu vou puxar da cabeça e se eu tiver errado, me corrijam. Mas o Miles, no começo, ele não lançava teia. Porque ele não sabia produzir os fluidos e caralho a 4. Então ele literalmente não tinha como lançar teias. Então ele meio que pulava entre os prédios e caralho a 4. É um bagulho que eu tô puxando da cabeça, que eu não lembro se é exatamente assim, mas se eu não me engano é. Na ocasião, Axel Alonso admitiu que a ideia de um Homem-Aranha negro surgiu justamente com a eleição de Obama, enquanto o criador do personagem, Brian Michael Bendis, disse que a cultura americana era formada apenas por caras brancos de cabelo curto e que a história de Peter Parker era na verdade a história de um jovem garoto negro. Em outras palavras, Miles. Eu não lembro. Eu nem sabia, na verdade. Eu não lembro. Eu não sabia que ele tinha falado isso. Cara, que bizarro, velho.
Tá certo, ele pegou o fluido com a Tia May só depois. Ah, legal, eu não errei nesse quesito. Morales foi criado para homenagear um presidente democrata ao mesmo tempo em que servia para reparar um erro histórico da cultura americana e também para corrigir um erro de Stan Lee, que criou Peter Parker com a etnia errada. Isso não é meramente liberdade criativa. Isso é um bizarro, ato velho. político confessado pelos próprios autores. Imagina você matar o personagem mais popular do Brasil para substituir por outro personagem inspirado no Lula. Sei lá, o Maurício Aquilo ali foi jumpscare, né? Mano, ô, é foda, mas não tem um bagulho mais ou menos, entre aspas, que eles estão tentando fazer com Turma da Mônica hoje em dia? Eles não tentam. Eles não, se eu não me engano, eles não estão tentando nos quadrinhos da Turma da Mônica, o clássico, aqueles com os personagens com um pezão gigante. Eles não estão tentando enfiar do nada uma personagem negra que é pra ser mostrada como se ela sempre fizesse parte daquilo. Não começou um bagulho assim? Então eles basicamente não estão tentando fazer algo assim. Eles só não mataram a Mônica. de Souza Ainda. decide matar o Cebolinha na Turma da Mônica para criar o Luizinho. Como vocês acham que o público receberia isso? Pior que Bom, sim. não deve ser muito diferente da recepção que o público teve ao Miles Morales. Afinal de contas, será que é verdade que na época ninguém se incomodava com essa tal lacração? Ninguém reclamou do Miles? Pois bem, assim como os petistas do Brasil certamente adorariam o Luizinho da Turma da Mônica, os esquerdistas americanos, na verdade, os esquerdistas no geral, apoiaram em peso a iniciativa da Marvel. Afinal, eles já entendiam que a instrumentalização política do super-herói mais popular do mundo poderia ser uma grande arma. Os leitores de quadrinho, por outro lado, não aceitaram isso tão bem. A verdade é que mesmo naquela época, Pior que eu nem fui atrás dessa personagem de Mônica. Hyper, eu também não fui atrás. É que como meu Twitter ele tem muitas coisas envolvendo isso, e até meu próprio YouTube, se eu não me engano, teve um vídeo do Heróis e Mais que eu vi na época que eles fizeram. Eu tava assistindo quando tava preparando pra ir pro trampo de madrugada. E eu acho que eu vi no Twitter o pessoal comentando sobre isso. Eu não cheguei a ir atrás a fundo pra entender, tanto que eu não sei exatamente como tá acontecendo o bagulho. Mas eu sei que teve isso. o debate foi intenso, mas até pela dinâmica das redes sociais naqueles tempos, esse debate ficou muito mais concentrado em nichos específicos. Todas as publicações sobre a morte do Peter e a substituição do Miles Morales nesses blogs de HQ geravam debates intermináveis nas sessões de comentários, com boa parte dos fãs expressando sim a sua insatisfação e com a outra parte acusando esses fãs de racismo. A gente pode ver, por exemplo, esse tweet do Rodrigo Barros, feito em 2012, que confirma isso que eu tô falando. Representa bem a escrotidão dos dias atuais. O cara diz que não gosta do Miles Morales e é automaticamente taxado de racista. Pois é, qualquer semelhança com as discussões atuais não é mera coincidência. E sim, eu posso falar isso com propriedade porque eu tava lá, eu tava participando dessas discussões. É foda, né? Isso é zoado pra porra. E é aquilo, tá? Como eu falei, eu até gostei do Miles. Só que não significa que eu não odiei o fato do Peter morrer. Porque, como eu falei, quando eu descobri que o Peter tinha morrido, maluco, eu fiquei louco. Como assim mataram o Peter Parker, velho? What the fuck? Só que aquele bagulho não parecia tão ruim. Principalmente pra mim, que não tava dentro dessa guerra ainda que tava começando. Eu era jovem pra caralho, eu só tava aproveitando, apesar de tudo. Infelizmente, a maior parte, praticamente a totalidade das sessões de comentário desses blogs foi apagada. Então, não há registros desses debates em si. Mas, eu ainda tenho uma boa prova a meu favor. Em 2012, ano em que o Miles Morales chegou aqui no Brasil, eu gravei um dos primeiros vídeos do canal Tragicômico, o Blues do Homem-Aranha. Nesse blues, eu coloco várias referências ao Peter Parker do universo Ultimate, justamente porque era o meu favorito naquela época. E no final da música, eu canto isso aqui. Eu já fui rebutado, mais uma vez picado, de tudo dar errado e comecei outro legado. Mas o que aconteceu? O Peter Parker morreu. Até pra dar espaço pra cota, o escolhido sou eu. Por que vocês acham que isso está presente em um Caralho, é muito bizarro. Tipo, eu não acompanho muito as músicas do Wagner, mas eu ouço um pouco de vez em quando eu tô ali, eu vou lá e ouço.
E é muito estranho, porque não, caralho, não parecia ele, velho. Que salto absurdo, hein? Uma letra que eu escrevi em 2012. Será que eu era a única pessoa do mundo, ou pelo menos do Brasil, apontando o fato político que foi a criação do Miles Morales na base da cota? Meus queridos, naquele tempo não existia cultura do cancelamento. As pessoas diziam até mais abertamente que não gostavam do Miles por razões políticas. Na verdade, as reclamações dos leitores eram tão massivas que a própria Marvel se viu Pega leve, foi no início do canal. Eu não falei que é ruim, eu falei que é um salto absurdo. Porque vamos ser sinceros, se eu tentar cantar hoje, não será nem metade do quão bom foi o que ele fez ali. obrigada a responder esses críticos. Cara, eu tô percebendo que a inteligência artificial moderadora, que por algum motivo tá ligada, sendo que eu não liguei, da Kiki, não gosta do Lopes. Dentro das HQs do Miles. É bom que o Hyper sabe o que ele tá escrevendo, porque o Hyper é moderador. Mas o Gustavo é mal perdido. As sessões de comentários dos blogs de 2012 podem ter desaparecido, mas as cartinhas dos fãs ficaram eternizadas nas últimas páginas das revistinhas. Então, vamos dar uma olhada em algumas das críticas que estavam presentes desde a primeira edição da HQ do Miles? Gostaria de dizer que sou um grande fã desde que vi o primeiro quadrinho do espetacular Homem-Aranha, e desde então fiquei viciado. Fiquei muito triste quando vocês mataram Peter Parker, pois ele era e ainda é o Homem-Aranha original. Embora esse novo Homem-Aranha tenha os seus poderes, ele não será realmente o Homem-Aranha. Quando vocês criaram o Homem-Aranha, ele não se tornou popular instantaneamente, mas com o tempo as pessoas começaram a amá-lo, e agora eu vejo algo que me parece estranho. Peter Parker está vivo, e não quer dizer nos quadrinhos, mas sim no nosso mundo. Quando vocês criaram Peter, ele ganhou vida, não em carne e osso, mas em alma e coração para milhares de crianças e adultos. Vocês, pessoas incríveis da Marvel, o mantiveram vivo em seus corações. Você vai parar ou não? Caralho. Por isso, quando vocês mataram Peter, vocês acabaram de matar uma parte de milhões de pessoas que o amavam. Nos quadrinhos, vocês fizeram Peter ser tão realista que ele de fato se tornou real para nós, e é por isso que as pessoas o amam. Não quero soar piegas, mas vocês deveriam escutar as palavras de Stan Lee. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês tinham poder sobre a morte e a vida de cada personagem do universo Ultimate. Caralho. Porra. Maluco do céu. E pelo jeito, então, é assim que vai ser as participações do pessoal dos outros canais que estão marcados nesse vídeo. Eu achei que eles iam dar alguma fala, mas pelo jeito eles vão participar nessa parte da leitura, como lógica apareceu agora. Vocês escolheram matar o mais puro de todos eles. Por fim, deixo vocês com essa pergunta. Por que o Peter? Vocês poderiam ter matado qualquer outro herói, mas mataram o Peter. Eu sei que há dinheiro em questão, mas algumas coisas deveriam ser mais importantes que o dinheiro. Vocês até podem ter um novo Homem-Aranha, mas ele jamais será Peter Parker. Vocês não traíram apenas os fãs, mas traíram o seu próprio personagem. Como podem ver, não é uma crítica racista. Não é um ataque gratuito ao Miles por ele ser negro. É apenas um clássico nerdola triste por ver um personagem que ele ama ser destruído para colocar outro no seu lugar. Porém, alguns fãs eram mais taxativos ao criticar a motivação política por trás da criação do Miles, como o Jimmy, que disse o seguinte: Sou totalmente contra a decisão de substituir o Ultimate. É muito bom que a pessoa que pelo jeito vai ter opiniões mais fortes é logo o Giga que vai narrar, né? Peter Parker por uma pessoa afro-americana hispânica. Estou extremamente decepcionado e ofendido que vocês tenham matado um dos seus maiores personagens de todos os tempos pelo único motivo da diversidade. Isso não só afasta muitos leitores, mas é um insulto completo ao próprio personagem Ultimate Peter Parker. Você tinha tantos personagens para escolher e não há absolutamente nenhuma justificativa para essa mudança drástica. Definitivamente não continuarei lendo Ultimate Spider-Man e sinto que desperdicei meu suado dinheiro com as HQs do universo Ultimate. Lembrando, esses são comentários de leitores que foram selecionados pela própria Marvel e que estão eternizados na primeira HQ do Miles Morales. E o melhor comentário dessa sessão provavelmente é o da Maggie, que disse o seguinte: Desculpe, substituir Peter Parker como Homem-Aranha faz tanto sentido. A Miyumi? Acho que é a Miyumi. E a pizza chegou, mas eu acho que o Lotus não vai pegar já.
É complicado, desde o começo foi mostrado qual era o problema. Mas um lado grita mais alto. Não só um lado grita mais alto, né? Infelizmente. Um lado grita mais alto e o outro deixou o que grita mais alto ficar gritando. Sentido quando substitui o Super-Homem. São personagens muito icônicos. E isso não pode ser feito. Não tenho nada contra o personagem em si. Mas, na minha opinião, vocês deveriam ter dado a ele seu próprio traje. Seu próprio nome, sua própria história. Ao invés de roubar a identidade do Peter Parker para dar pro Miles. É um final pobre para o Peter Parker. Um que ele não merece. Tenho lido Homem-Aranha pela maior parte da minha vida. Não sou mais uma criança. Mas agora, não lerei mais o Aranha. Em nenhum É a Mayumi mesmo? Desculpe. Ah, O que tá. vocês fizeram com ele e com a Mary Jane foi ruim o suficiente. Cara, a voz da Mayumi é muito boa, velho. Puta merda, cara. Como os idiotas da DC que querem recriar o Superman sem luz. Isso simplesmente não vai dar certo. Há muitos personagens de quadrinhos com os quais você pode passar o manto. Não Peter Parker. Nunca Peter Parker. Decisões estúpidas como essa são o motivo pelo qual muitos amantes de quadrinhos estão parando de acompanhá-los. Pra mim já chega. Pior que foi mais ou menos por isso mesmo que eu deixei. Cara, hoje em dia eu não acompanho HQ. No máximo eu vejo coisa aqui, coisa ali que sai, alguma coisa. Eu parei. Eu perdi completamente o interesse por HQ. Eu sei o que eu já acompanhei da época e sei coisas que eu vou pescando, que eu vejo no Twitter, ou que eu acabo vendo um vídeo aqui e outro ali. Mas eu tô completamente atônito de HQ. E eu não tenho mais vontade de voltar. Essa é a verdade. Principalmente porque, cara, na época que eu parei de ler HQ, eu comecei a ver anime. O ver de verdade anime, no caso, né? Não só, que nem no caso que eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball e achava só que era desenho, não. Eu comecei a acompanhar animes, e depois dos animes eu comecei a acompanhar mangá. E hoje em dia eu só leio mangá, às vezes eu vejo uma webtoon aqui e ali, mas é mangá e light novel. E light novel é cara, e uma reclamação que eu tenho pra fazer aqui. Como é complicado você ler light novel no Brasil. Porque é difícil ter gente que pegou light novel pra traduzir. Aí você tem que ficar lendo em inglês. Eu consigo ler em inglês? Eu consigo. Eu li Sousei inteiro em inglês, porque não, a Scan, que estava traduzindo aqui do BR, parou do nada. Falou que não queria mais. Então eu voltei do começo e reli tudo em inglês. Só que é um saco ficar lendo em inglês. Eu não quero ter que ficar lendo em inglês. E a sessão de comentários dessa primeira edição encerra com o desabafo de Douglas Maxfield, que disse o seguinte: O que diabos vocês fizeram com o Homem-Aranha? Quem está surgindo com essas ideias e histórias? Sério? Vocês me empurraram com sucesso para descer para sempre. Eu cresci curtindo as ótimas histórias em quadrinhos da Marvel, mas agora não sei mais. As coisas não estão em equilíbrio no universo Marvel. A menos que Peter Parker volte a vestir o uniforme, eu nunca mais tocarei em outro quadrinho da Marvel. E se você acha que a Cara, agora eu vou pensar. O Peter do Ultimate não teve aquele bagulho. Aí eu vou pedir pra tu, Gustavo, que parece puxar mais as coisas assim. Mas o Peter do Ultimate não teve um bagulho dele voltar como um clone feminino, que no caso era Spider-Woman do universo Ultimate? Não teve um bagulho assim? A Mulher-Aranha do Ultimate não era um clone do Peter Ultimate? Tanto que teve todo um bagulho na época. Cara, eu, se não me engano, foi um bagulho mais ou menos assim. Que daí teve um encontro dessa Mulher-Aranha com o Peter do 616. E na época o próprio Peter começou a questionar se ele não era bissexual. Porque essa Mulher-Aranha começou a ter um caso com o Johnny do Ultimate, um bagulho assim. Até que daí, do nada, eu acho que os próprios fãs devem ter caído em cima, porque aquilo era uma merda. Aí eles trocaram, aí tanto que teve um momento lá que a própria Mulher-Aranha do Universo Ultimate fala que não, ela tava confusa, mas na verdade ela gosta mesmo de mulher. Teve um bagulho assim? Não teve. Confirma pra mim, Gustavo. Pior que o meu pai tá vendo o Dragon Ball clássico. Logo ele que sempre falou pra mim que anime tinha um palavrão e coisa do demônio, que ironia. revolta aconteceu apenas na primeira edição, você Antes de sair de casa, de me mudar, eu conseguia fazer minha mãe começar a gostar de anime. Tanto que hoje em dia ela manda, tipo, coisa assim, esse anime aqui é legal assistir, esse aqui é legal. Claro, ela vê dublado. Ela não vê legendado. Mas ainda assim é muito legal.
tá muito enganado. Foram meses Tanto que minha mãe ama a Marin. Ela gosta demais da Marin. Ela curtiu muito o Samba Bisquedão. de fãs revoltados com a Marvel que precisava se esforçar para encontrar comentários positivos em meio às críticas para poder publicar nas últimas páginas das HQs. É claro que a cada edição eles iam escondendo mais e mais os comentários dos fãs mais revoltados, mas ironicamente boa parte dos comentários positivos citavam também a onda de hate massiva que o Miles estava recebendo, o que por si só é mais uma prova de que ele não foi bem recebido nas HQs, como muitos insistem em dizer, tentando reescrever a história. Tem um comentário elogiando o Miles na terceira edição que reforça como ponto positivo o fato do Miles ser igual ao Peter, e o leitor não entende como as pessoas não percebem isso. Ele fala: dessa vez, o legado do Homem-Aranha é um Miles de 13 anos, que, muito parecido com o Peter, é só um garoto brilhante e isolado, e parece ser muito mais maduro que as outras crianças da sua idade. Ou seja, Caramba, eu fui pegar uma pizza e quase não perdi. E o vídeo? Olha, o vídeo aqui do Wagner realmente não avançou muito. Mas é como eu falei, pelo menos 1 hora de vídeo eu acho que eu garantia. Eu acho que não vai chegar a 1 hora, talvez 40 minutos. Mas eu falando, passei muito conteúdo. Pior que eu não lembro, mas não duvido de nada do Universo Ultimate. A porra do Destino tinha pernas de cabra, bode, sei lá. Cara, esse bagulho do Destino era muito bizarro, mas era legal, porque não era pernas... Era pernas meio prateadas, um bagulho assim, né, que ele tinha. Miles é Peter. Não entendo como as pessoas não conseguem ver isso. Ironicamente, todo mundo estava conseguindo ver isso. E esse era um dos principais motivos da frustração dos fãs. Substituíram o Peter por uma cópia bufada e identitária. Outra leitora, a Jennifer, deixou um comentário dizendo que não consegue entender todas as pessoas que se dizem verdadeiras fãs da Marvel, mas que não querem dar uma chance a um novo personagem em um universo alternativo. Mesmo nesses comentários, lembrando, selecionados pela editora, tentando passar uma visão mais positiva da recepção do público ao Miles, fica nítido que quase todos que estavam apoiando a substituição do Peter possuem uma inclinação política para a esquerda, pois geralmente esses... Bufado é pouco, Fê. Outro nível. Tem que lembrar que o Miles naquela época, o choquinho dele não era tão forte quanto hoje em dia. Ele não podia criar espadas de energia na época também. Então, tipo, ele era só bufado. Ele realmente não era esse mar de Deus Ex Machina mal feito, que nem hoje em dia. No ponto da diversidade, que era justamente o panfleto democrata. Se não me falha a memória, o Magneto, tá. O Magneto, ele não era um canibal, tipo, comia carne humana, como se fosse um animal. O Magneto do Ultimate, se eu não me engano, sim, ele era canibal. Eu acho que tem um bagulho assim. Que a Marvel estava sustentando. Ou seja, não é... O Magneto era canibal, tinha aquele relacionamento da Feiticeira Escarlate com o Pietro. Muito diferente do momento atual. Da Wanda com Pietro e tal. A série da She-Hulk claramente fizeram isso por razões políticas. Vejam como exemplo o comentário do Shad Turtle. Ele disse: desde que descobri quem substituiria o papel de Cabeça de Teia, venho dizendo que essa seria a melhor coisa que aconteceria nos quadrinhos em muito tempo. Sabia que mostraria o estado atual da nossa convicção social, enquanto colocava a pressão necessária para o crescimento dessa pauta. Isso é muito emocionante para algumas pessoas e igualmente perturbador para outras, mas de toda forma é algo monumental. Percebem? É bizarro como literalmente o cara está falando de pauta. Ele não tá falando da importância do personagem. Ele não tá falando da contextualização da importância do personagem na questão da mudança, o caralho a 4. Ele só tá falando, isso é muito bom, que finalmente algo foi feito pela pauta e não sei o que. Cara, é bizarro. Pra ele, é bizarro. Enquanto quem criticou tava criticando por causa do legado do personagem, quem defende não. Quem defende não fala do personagem, fala da pauta que o personagem vem inserido. Bizarro, né? Se a história vai ser boa, se o Miles vai ser um personagem interessante, e muito menos o que seria do Peter com essa substituição. O cara simplesmente estava empolgado com o avanço da agenda que ele apoia, inclusive com o fato de que isso iria perturbar as pessoas do outro lado. Inclusive, o resto do comentário desse cara realmente passa a sensação de que ele nem acompanhava mais as HQs, se é que um dia ele acompanhou. Então, basicamente, você tinha os fãs reclamando e os militantes de esquerda elogiando. E não são só essas cartas que provam a reprovação massiva do Miles Morales. Para algumas pessoas, personagens não têm relevância. Pelo contrário, Hyper.
esse tipo de comentário que nem o Wagner falou. A pessoa não lê HQ. Só que a relevância do personagem não é pelo que ele significa pra ele ou pra outras pessoas. É literalmente por agora esse personagem tá fazendo o que eu quero. Agora esse personagem aqui é um modelinho que eu posso usar em discussões. Pra esse cara tem relevância, mas não pelo motivo que pra quem é fã tem. É simplesmente pelo agora eu posso usar este bonequinho para colocar na minha conversinha e usar como argumentinho, sabe? É tudo pela pauta, foda-se a história. Exatamente, Nos Gustavo. quadrinhos. Ele assumiu o título que historicamente mais vendia no universo Ultimate, chegando até a figurar no top 10 de HQs mais vendidas de alguns meses, e afundou completamente esse título, transformando-o num grande fracasso. É claro que a primeira edição vendeu bem, como quase sempre Óbvio. acontece nesses casos de substituição, mas o Miles não conseguiu segurar os leitores, e mesmo com a Marvel constantemente resetando a numeração e até removendo Miles Morales do título para deixar apenas Homem-Aranha, ainda assim ele continuou flopando por mais de uma década. Só pra vocês terem ideia, mais de um ano depois do lançamento do personagem, a Marvel ainda recebia cartas como essa. Cara, um dos bots do Deion Lopes, velho. Ele literalmente foi silenciado por um minuto. Incrível! Vamos lá, vamos ver o que ele falou. Homem-Aranha é um ídolo. Foda-se se eu não conheço. Agora ele é da cor certa. É literalmente isso. Já que o bot, infelizmente, odeia nosso caro Lopes, lerei suas palavras. Do John. Dei uma chance ao novo Ultimate Spider-Man com Miles. É interessante ver uma nova pessoa receber a picada da aranha, e eu gosto dos novos poderes. Miles não tem muita personalidade até agora, mas estou dando um tempo. Talvez ele se encontre. O tio dele começou com alguma profundidade e história. Um cara mau que ainda podia cuidar do sobrinho e ser um cara bom de outras maneiras. Eu poderia respeitar isso, mas com a chantagem e tudo, parece que isso está sendo jogado fora e ele está se tornando um vilão mais simples e bidimensional, o que é decepcionante, mas talvez eu esteja enganado. No geral, a série é bem legal, eu estou gostando. Eu até ficaria feliz por ela, se não estivesse substituindo uma série que era muito melhor e muito mais interessante. Essa nova série não vale o custo que pagamos por ela. Não vale nem de longe perder Ultimate Peter Parker e todo o potencial que a série anterior tinha. Eu estava ansioso para Peter treinar com os Supremos e para que esse relacionamento se desenvolvesse, para ver Mary Jane e Peter seguirem em frente, para ver a versão de Tony Stark dos atiradores de teia do Peter que poderia servir. É triste, porque nunca aconteceu. Teoricamente aconteceu nesse universo Ultimate, né, que veio agora, que, cara, edições incríveis de começo e começou a se perder também. Principalmente naquele crossover que teve. Ai, cara. Nossa, eu tô lembrando daquele crossover do Miles indo pro universo Ultimate novo. Nossa! Oh, deu até dor de cabeça. Uma das coisas que eu mais fico curioso pra ver é o Marcos, quando ele voltar a ler o novo Ultimate e ele voltar a fazer os vídeos dele opinando e fazendo essa leitura imersiva. Porque é muito bom. Aquilo é magnificamente bom. Principalmente porque você vê a vontade do Marcos em fazer aquilo. Espero que ele consiga voltar logo. Porque, cara, nossa, eu quero muito saber o que ele vai falar. Eu quero ter a opinião dele sobre isso, sabe? Sobre essas coisas. Tanto potencial jogado no lixo por causa de uma pauta ideológica. Igual muita coisa, né? Infelizmente. Ver a vida de Peter continuar na nova e interessante direção que havia sido criada. Ver Peter Parker ter irmãos com Johnny e Bobby. Muito bem, Tia May, abandonando-os no mundo atual. Mas vocês arruinaram tudo isso, jogaram fora todo o crédito que construíram com sua base de fãs e todo o potencial que Peter conquistou ao se esforçar tanto em uma jogada de marketing. Isso me aborreceu na época, e sabe de uma coisa? Ainda me aborrece agora. Que desperdício. Eu tentei, a nova série não é ruim, mas vocês mataram algo bom para fazê-la.
e não vale a pena. Aqui vocês têm a opinião de um fã nada extremista, que tentou dar uma chance pro Miles e seguiu acompanhando as histórias por 1 ano, mas ainda assim não conseguiu superar o fato da Marvel ter matado um personagem infinitamente melhor e mais interessante. E, inclusive, a minha opinião é bem parecida com essa do John. Eu também continuei lendo o universo Ultimate com o Miles pouco mais de 1 ano, e é basicamente isso que ele disse. São histórias ok, não são necessariamente horríveis, não são nada demais, só que elas nunca chegaram aos pés do universo que foi construído com o Peter. Eu já fiz um vídeo falando sobre o histórico fracasso de vendas do Miles nas HQs. Algumas pessoas desonestas costumam pegar uma ou outra edição que realmente venderam bem pra tentar mais uma vez reescrever a história e negar o fato de que o público geral de HQs nunca aceitou essa substituição, mas num apanhado geral, o Miles era apenas um personagem flopado que a Marvel continuava empurrando pro público por razões políticas. Já vi alguns defensores do Miles dizendo que todas as HQs estavam vendendo mal naquela época, mas as HQs do Miles vendiam especialmente mal. Mesmo que todas as vendas tivessem caído, ainda assim, o Miles sempre aparecia lá embaixo no ranking de vendas. E você nem precisa confiar em mim, o quadrinista independente Eric July dissecou as vendas do Homem-Aranha da Diversidade para provar esse ponto. Só para vocês terem ideia, a edição número 1 do seu personagem independente, o Eison, chegou a vender mais que algumas edições número 1 do Miles. Então nós temos aqui um fracasso de vendas amplamente criticado pela base de fãs da Marvel e do Homem-Aranha, abraçado basicamente por militantes de esquerda que não eram suficientes para manter as vendas do personagem lá em cima. Eu acho que isso desmente categoricamente aquela narrativa de que quando o Miles foi lançado, ninguém reclamou de agenda woke, diversidade forçada, lacração e essas coisas, certo? Tudo bem, podem não ter usado os termos porque eles ainda não existiam, mas o fenômeno era o mesmo, a crítica era a mesma. E inclusive é justamente por isso que o Miles é considerado o marco zero desse movimento. Ele foi o primeiro grande experimento e também o primeiro grande fracasso. Acontece que muitas pessoas não entendiam de guerra cultural na época, especialmente no Brasil, e também não acompanhavam de perto o universo dos quadrinhos. Por isso, não sabiam que esses debates já estavam acontecendo. Porém, nós não vamos deixar a história ser reescrita aqui. Toda essa cultura woke Sim, que você não pode suporta falar, mais, Lopes. praticamente começou com Miles Morales. Ele abriu as portas para tudo que viria na sequência. E é por isso que tentam até hoje Ai, não lembro dessa coisa não, cara. Ai. vender o personagem como um exemplo de sucesso. Ah, mano, cara, só de pensar que a gente até hoje não teve uma sequência de Espetacular Homem-Aranha. A gente não teve uma conclusão para um Homem-Aranha tão bom. Mas a gente teve isso aqui. É bizarro. Isso é bizarro. Por isso tentam te convencer de que ele é uma exceção, de que ele veio antes da lacração. E veja bem, eu não estou dizendo com isso que você não pode gostar do personagem. Você pode, claro. Porém, Ai, cara, esse bagulho de evento canônico, cara, como eu tenho raiva disso. Cresceu em popularidade e se tornou um personagem mais carismático com o filme do Aranhaverso. Mas isso não anula o impacto extremamente negativo que ele teve na guerra cultural. Não anula o fato de que, até hoje, ele é uma das principais ferramentas políticas dos wokes. Até porque nos quadrinhos atuais, o Miles tá mais lacrador do que nunca. Mas isso é papo para outros vídeos. E apesar do Miles ser o marco zero, não significa que a Marvel não estava lacrando em outras histórias dessa época. Você deve se lembrar da polêmica gigantesca que foi o beijo gay entre Wolverine e Hércules, certo? Ai, eu não lembrava disso. Ai, eu não queria nem ter lembrado, cara. Ah, não. Nossa. Ah. Essa história foi publicada em 2013. Também se passava no universo alternativo, pois como eu disse antes, eles eram os laboratórios perfeitos para Marvel avançar a sua agenda. E é claro que um Wolverine gay certamente seria chamado de woke em 2025, né? Só que há mais de uma década, ele poderia até não receber esse rótulo especificamente, porque o termo ainda não havia sido difundido, como eu disse antes. Mas a agenda política já estava lá. O público estava percebendo e, obviamente, os nerdolas daquela época também já estavam criticando. E para falar a verdade, em 2013 essa agenda era tão impopular que mesmo o pessoal da esquerda zoava a lacração, mesmo que não usasse esse nome, esses termos. Até porque, como eu disse agora há pouco, isso tudo foi antes da cultura do cancelamento emplacar. Então as pessoas se sentiam muito mais livres para criticar essas mudanças. Um bom exemplo disso é o Cauê Moura, que comentou o fato fazendo várias piadinhas que hoje certamente renderiam vários cancelamentos. Logo depois do Lanterna Verde sair do armário, né, que ele começou a usar aquele anel verde lá pra summonar uma giromba verde pra enfiar no brioco, tá ligado? Agora foi a vez da Marvel, não
ficar atrás e falar, quer saber, acho que nós vamos aviadar algum personagem. Que personagem nós vamos aviadar do nosso universo para satisfazer o público LGBTS e BQHBQP? E adivinha só quem foi? Você sabe? Você não sabe? Claro que sabe, você já leu o título desse vídeo, na verdade? O Wolverine! Os caras pegaram o cara mais macho da história de todo o universo Marvel e fizeram ele dar um cu, eu não acredito, velho! É, amigos, tá aí mais um... Como a hipocrisia é algo sucinto e impressionante, não é mesmo? indício no fim dos tempos. Mano, até ele zoava essa porra. Esse vídeo é a prova viva. Cara, eles são contraditórios, essa é a verdade. O barato é louco. O Wolverine é bicha. O Wolverine tá enfiando o brioco. São contraditórios principalmente pelo fato de que normalmente eles falam algo que eles não estão nem aí. Só que eles precisam sinalizar a virtude disso, né? E o engraçado é que o Cauê já era um especialista em falar sobre coisas que ele não entende, né? Ele conseguiu confundir o Hércules com o Thor. Eles vão aproximando o rostinho. Então um beijo, o Wolverine beijou o Hércules. Eu não estou... Aí, na moral, o Hércules cagando pra dentro, eu nem fico surpreso. Que ele tem aquele jeitão, aquele cabelinho loiro lá, esse papo de deus grego e o martelo. Ô, gente. Ô, gente. Aí é foda, né? Porra. Pô, cara. Identitarismo é um câncer. Nem os LGBT estão aguentando mais. Demorou, né? Vamos ser sinceros. Demorou pra eles, né? Dele, ai, Mjolnir. Agora o Wolverine é sacanagem, ele é fera. Toda aquela textura. Hyper, eu não vou ler isso aí pra garantir que o vídeo continue monetizado. Beleza? Por mais que meu vídeo não seja monetizado, foda-se, eu não vou ler. Aí o maluco parece um... E o Hércules ensinando bem, né? Pra quem gosta de uma piroca, né? Vai pegar uma piroca de adamantium já vai... Ó o tarugo, ó o tarugo. É, amigos, nesse ritmo aí eu tô achando que daqui a alguns anos você vai pegar mulher, os negros vão te caçar com tocha e rastelo e vão te botar fogo, velho. Não é exatamente o que está acontecendo. Olha, o cara não manjar muito de quadrinho, eu até entendo, mas confundir mitologia nórdica com mitologia grega é embaçado. E o mais interessante desse vídeo é que ele praticamente prova que as pessoas normalmente rejeitam essas alterações forçadas em personagens clássicos, mesmo que nem sejam grandes fãs. A dura realidade é que os wokes precisam se esforçar e mentir pra dizer que eles gostam dessa lacração. Vocês têm alguma dúvida de que se essa mesma mentir pra dizer que... Isso aqui é bizarro, tá? Isso aqui é bizarro. Eu não sou religioso, eu sou agnóstico, mas eu cresci em um lar cristão. Minha família é católica, com exceção de algumas tias que são testemunhas de Jeová, tias e tios. Só que, cara, isso aqui, cara, não. Isso aqui, cara, não, sabe? Se você prega respeito a religiões de matrizes africanas e caralho a quatro, respeite minimamente religiões que não são essas, sabe? Mano, isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é de dar ânsia. Ridículo. Gostam dessa lacração. Vocês têm alguma dúvida de que se essa mesma notícia saísse hoje, o Cauê diria que é mó legal um Wolverine gay e que quem tá criticando isso só pode ser homofóbico? Então é lógico. Mas é claro que ele diria isso. Que essa Porra. mudança na sexualidade do Wolverine, ainda que num universo alternativo, também era fruto da agenda woke, por mais que ela ainda estivesse apenas colocando o pezinho na água pra sentir a temperatura nessa época. E não era só Miles e Wolverine gay, não. No universo do eu, como cristão, sendo penidor, é foda, Gustavo. Que anos depois culminaria na Jane Foster assumindo o nome do filho de Odin. Engole o meu martelo! Nossa, que... Uau, frase de efeito. Ah, esperar a coerência deles também é foda, né, Ló? Só pra vocês terem ideia, nessa época, antes do Thor virar mulher, Asgard virou Asgardia, um matriarcado comandado por divindades femininas, o próprio Mjolnir virou uma entidade feminina,
E o Odin virou um machistão escroto que era constantemente humilhado por mulheres. Por volta de 2015, Pô, é depressivo isso, né? Porque, mano, o Odin dos quadrinhos trocou porrada com o Thanos. Eu não lembro se era o Thanos com a manopla do infinito ou não. Mas ele trocou porrada com o Thanos. E se eu não me engano, universos eram destruídos. Galáxias, universos, foda-se. Eram destruídos na trocação sincera de soco dos dois. A Força Odin era um dos poderes mais overpowers que poderiam existir na Marvel, sabe? Parece os RPGs do Coisa. Eu não vou ler o nome, tá? Parece os RPGs do Coisa. Tudo vira mulher, sem farpa. O pior que é verdade, Hyper. O pior que é verdade. É literalmente isso. Do nada, mulher. Foda-se. Ah, mas não faz sentido. Vai virar uma mulher, porque sim. Marvel começou a criar o seu universo Sheldon ficaria puto. All New All Different, em que substituiu todos os seus personagens principais por versões identitárias. O Capitão América virou negro, o Homem de Ferro virou uma menina negra, o Hulk virou um asiático, a X-23 passou a usar o nome e o traje do Wolverine e... É foda porque a X-23 é uma personagem tão legal. Uma personagem tão incrível. Principalmente se você pegar a base, que ela foi criada por um desenho, no caso do X-Men Evolution, e virou uma personagem recorrente nos quadrinhos. Isso é tão maneiro. A própria Harley Quinn foi isso. A Arlequina, no caso, a Harley, no caso, né? Vocês entenderam? Isso é tão maneiro. Só que são personagens que foram usados por identitarismo. E é depressivo. Porque são ideias legais, são ideias interessantes, são pontos que poderiam ser usados de forma tão boa pra essa merda. Pra ser jogado fora. Mano, o Odin era legal, era bruto, difícil de lidar e tal. Mas ainda assim foda. Ele falava o martelo cair, ele obedecia. É foda, né, Gustavo? E por aí vai. Nós chegamos a ter formações inteiras dos Vingadores sem um único homem branco, para pagar um pouco da dívida histórica super machista e racista da comunidade nerd. E hoje em dia, depois das constantes humilhações promovidas Tadinha da contra X-23. Peter Parker nas HQs, nos jogos e nos filmes para impulsionar o seu substituto negro, muitas pessoas começaram a admitir que isso também é fruto da lacração. Só que tudo isso começou lá atrás, com a radicalização da esquerda na expansão da guerra de classes, com todo o identitarismo proveniente da eleição do Obama, com o experimento ainda tímido da mudança de etnia do Nick Fury e principalmente com a criação do câncer que acabaria contaminando toda a indústria do entretenimento ao longo dos anos. Um câncer com nome e sobrenome: Miles Morales. Se você gostou desse... Acho que a pior parte do câncer do Miles Morales... Aqui ele já tá finalizando, então a gente já pode... Vamos entrar aqui vamos entrar na parte aqui na conversa nossa aqui. Acho que a pior parte do fato da criação do Miles Morales é que as coisas só pioraram depois disso. E principalmente o Miles. Porque, como eu falei, a ideia inicial de como o Miles funcionava era legal, apesar do porquê que ele existia. Só que tudo foi só piorando. E hoje em dia tem toda essa caralha. Mano, ainda tem hoje em dia essa caralha desse chip barra relacionamento completamente merda que é Miles Morales e Gwen. Ai, mas é Spider-Gwen. Mas hoje em dia, teoricamente, também é a Gwen de verdade, né? Já que a Spider-Gwen tomou o lugar da Gwen de verdade, da verdadeira Gwen Stacy no universo principal. Né? Então, de qualquer... Mano, eu só não consigo não sentir repulsa, sinceramente. Porque é ridículo. É bizarro, sabe? Sei lá. Pelo menos, vamos ser sinceros, uma coisa a querer pensar por um lado positivo no meio de tanta merda, as coisas parecem estar mudando. Estão se demonstrando estar mudando hoje em dia. Isso é uma coisa boa. Porque, sinceramente, não tava dando pra aguentar. Do jeito que tava indo. Do jeito que as coisas estavam só piorando. Sei lá. De qualquer forma. Um vídeo incrível do Wagner, né? Vamos ser sérios. Alguém esperava algo diferente? E sim,
o vídeo teve uma conclusão. Ele conclui o ponto do próprio título, que é o fato de que o vídeo é o foco no Miles. Apesar de ter toda a parte política, o foco do vídeo é um pouco no Miles, pelo que ele foi o marco zero. E isso conclui. Só que eu imagino que terão outros vídeos sobre isso, porque outras coisas foram deixadas em aberto, que eu imagino que o Wagner vá trazer em outros vídeos. E eu quero muito ver. Eu espero muito que esses vídeos saiam logo. Por mais que eu acho que eles vão demorar um pouco, porque é um vídeo trabalhoso. E um vídeo muito bom, com pesquisas tão fundas, não é fácil nem rápido de se fazer. Então eu espero que venham logo, ao mesmo tempo que espero que tome o tempo necessário para manter a qualidade. De qualquer forma, o vídeo original tá na descrição, é o primeiro link. Deixe um comentário aí e fala o que você acha sobre isso. Comente o que você acha sobre isso. Não esqueça de deixar o link, compartilhar e se inscrever no canal aqui também. E se você quiser acompanhar as lives ao vivo, clique, comentário fixado. De qualquer jeito, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Valeu, falou e tchau, tchau.